Bem, vamos dar início aqui ao segundo passo da bolsinha redonda Georgette. Ela tem, então, essa parte frente e costa da bolsinha, né? Esse círculo aqui que nós cortamos, esse círculo tem 12 centímetros de diâmetro, tá? Nós cortamos 4 vezes no tecido, nós vamos usar o mesmo tecido, parte externa e forro, tá? E cortamos 2 vezes nessa manta R2 grossa, bem grossa, gramatura 200, ok? Depois nós cortamos essas 2 faixas aqui, que é uma faixa é para o zíper e a outra é para a lateral e fundo, tá? Elas têm diferença de 1 centímetro só, uma mais estreita que a outra, mas eu vou deixar todas as medidas marcadas para vocês na apostilinha em PDF que acompanha este vídeo, tá ok? Então, nós cortamos 2 vezes para a faixa do zíper, no tecido, e 2 vezes para a faixa lateral e fundo, também no tecido. Aí, cortamos 2 vezes, quer dizer, uma vez para a faixa lateral e fundo, na manta, tá? E mais uma vez na manta para a faixa do zíper, ok? Aí, nós vamos fazer um bolso embutido com zíper. Nós vamos fixá-lo na frente da bolsinha. Este zíper, então, este bolso, então, eu peguei aqui o círculo da frente, dobrei 5 centímetros e cortei o bolso onde vai o zíper embutido. Então, aqui nós cortamos com o tecido dobrado, ó, que já fica, então, o fundo do bolso, tá? Então, também vou deixar desenhado para vocês, né? Mas a gente pode aproveitar o próprio molde frente e costa, só dobrar 5 centímetros. Para esse bolso embutido com zíper. Depois, ela vai ter um bolsinho interno também, que eu dobrei aqui o círculo ao meio, ficou assim uma meia lua. E eu cortei o bolsinho, então, uma vez com o tecido dobrado. Bolso interno, né? Nós vamos fazer aqui 2 divisões. Aí, ela vai ter uma alça de 1,40 m, então, eu usei toda a largura do curvinho, essa alça em curvinho, tem 1,40 m de comprimento por 5 de largura. É uma alça que pode ser usada transversal ou no ombro, uma alça regulável, ok? Depois, nós cortamos 2 tirinhas também no curvinho, ó, de 76 centímetros de comprimento por 3 de largura, para fazermos o vivo, ok? E aí, nós vamos precisar de 2 pedaços desse espaguetinho, né, para prepararmos aí o vivo da bolsinha, tá? Então, esse espaguetinho também mede 76 centímetros de comprimento, ok? Ela vai precisar de um zíper, né, de 40 centímetros de comprimento para abertura da bolsinha e mais um zíper de 25 centímetros para o bolso embutido, que vai na frente da bolsinha, ok? Agora, nós vamos dar início à confecção. A primeira coisa que nós vamos fazer é aplicarmos o bolso embutido com zíper, que vai na frente, tá? Então, eu peguei aqui o tecido do bolso, olha, aquele que nós cortamos dobradinho aqui pelo fundo, né? 5 centímetros menor que a circunferência da bolsa. Aí, aqui, ó, a 8 centímetros da borda, eu desenhei a abertura para o zíper, deixando 3 centímetros para cada lateral.
a abertura com 7 milímetros. Nós vamos usar aqui esse zíper grosso, tá ok? Então, nós vamos lá para a máquina agora para aplicarmos este zíper. Então, nós abrimos aqui, né? Depois que costuramos, abrimos, né? Fizemos esses piquezinhos bem próximos, sem cortar a linha da costura. Agora, nós vamos passar com o ferro, assentar bem essa abertura, onde nós vamos aplicar em seguida o zíper. Então, nós estamos preparando aqui o zíper antes de colocarmos a manta, né? Antes de colarmos aqui a manta ao tecido, ok? Aqui, ó, abertura pro zíper, né? Aqui a parte externa da bolsinha. Aqui, então, nessa abertura, nós encaixamos o zíper, tá? Que já está com o cursor, tá? Então, nós vamos lá para a máquina agora costurar nas bordas do zíper, né? Vamos lá. Próximo passo agora é colarmos, então, a manta frente e costa da nossa bolsinha redonda. Eu estou passando aqui com ferro, tá? Mas eu vou passar um overlock aqui em volta para prender esta manta ao tecido, ok? Frente, costas. Aí eu vou aproveitar e já vou também colar as mantas. Essa é a manta mais fina um pouco, olha, ela é R2 grossa, mas ela é
é fina não, ela é 100 miligramas. Gramatura 100, quer dizer, essa é a gramatura 200. Essa que eu tô passando aqui é a gramatura 100, tá? Bem, aqui na frente, então, agora, nós vamos só prender o forro, já, né? Passar uma costurinha em volta. Aqui nas costas, nós vamos primeiro preparar o bolso das costas, meia lua, com uma divisão, depois vamos fixá-lo aqui juntamente com as costas. Próximo passo agora é a aplicação do vivo, tá? Então, nós marcamos aqui, a partir do molde, nós marcamos os 4 pontos, né? Lá em cima, aqui embaixo, nas laterais, frente, marcamos também aqui nas costas. Aí, nós vamos pegar um pedacinho de corvinho e vamos colar aqui no meio de baixo, para nós fazermos a emenda do vivo, né? Que nós vamos preparar agora o vivo, ok? Então, só um pouquinho. Aqui é o meio da parte de baixo. Colando aqui vivo, bem no meio. Aqui, no meio das costas. Também prendi o vivo. Agora, nós vamos preparar o vivo, tá? Vou pegar aqui o espaletinho. Eu vou pôr um pouquinho... Ah, esqueci de mostrar a cola pra vocês. É uma cola instantânea, secagem rápida e muito resistente, tá? Então, tem que tomar cuidado aí ao manusear pra não colar sua mão, o seu dedo. Eu vou colocar só um pouquinho aqui, ó, no comecinho, só pra gente prender a pontinha do espaguete, ó, pra ele não se deslocar desse ponto, tá? Esse e o outro também. Pronto, agora a gente vai lá pra máquina, preparar o vivo, depois aplicarmos aqui na volta, frente e costa da bolsinha.
Bom, agora nós vamos preparar a faixa do zíper, né? Eu tracei essa linha aqui no meio, passei 2 costurinhas, né? E aí eu vou cortar, então, bem no meio das 2 costurinhas, que é onde nós vamos aplicar o zíper. Ok? Bom, esse zíper aqui é um zíper de metro, ele tá separado, né? Mas tanto faz. É que eu tô reaproveitando, gente, um pedaço que sobrou, tá? Importante é que cada zíper, cada lado do zíper vai numa beirada aí da faixa do zíper. O forro eu também já dividi ao meio, então nós vamos costurar o zíper entre os 2 tecidos, para que ele fique embutido. Ok? Aqui. Tá, ok. Aí já vamos prender o outro lado do zíper do outro lado da faixa. Pronto. Bem, nós já preparamos aqui a faixa do zíper, ok? Agora, nós vamos emendar a faixa do zíper com a faixa lateral e fundo. Só que antes disso, nós vamos fazer um pequeno acerto aqui, que a faixa está maior, mais larga, né? Então, deixa eu dar uma diminuída na faixa. Faixa do lateral e fundo, tá? Então, eu vou cortar esse pedacinho. E o forro também, lógico, né? Tá bem maior o forro. Vamos também diminuí-lo aqui.
Antes de emendarmos aqui a faixa do zíper, nós vamos preparar 2 alcinhas, tá? Tem 7 de comprimento por 5 de largura. Nós vamos preparar essas 2 alcinhas, vestir aqui nessa meia argola, né? E vamos colocar aqui, ó, pra prendermos a alça da bolsinha, ok? Então, eu vou lá pra máquina costurar essas alcinhas, são 2, e já vou costurar também a alça grande da bolsinha. Sempre fazemos, então, o curvinho nós dobramos apenas 2 vezes. Costuramos aqui pelo lado de cima da dobra, tá? Aumenta o ponto, 5. Bem, então aqui está nossa alça em curvinho. Olha, o acabamento da pontinha tem que ficar bem bonitinho, porque ela vai aparecer, né? Então, tá? Aí, vamos preparar as 2 alcinhas aqui. Eu vou usar um pouquinho da cola, tá? Porque como o curvinho não se assenta, então a gente precisa, né, de ajudar aí com um pouquinho. Só um pouquinho. Muita coisa não. Opa. Pus muito. Vou pegar aqui. Dividir com essa. Pronto. Então, nós vamos fixar uma alcinha dessa em cada ponta, em cada extremidade do zíper. Agora, eu pego a faixa lateral e fundo, vou sobrepor a faixa do zíper e o forro desse lado. Então, nós vamos costurar, vai ficar embutida aqui a ponta, a extremidade da faixa do zíper, ok? Eu vou lá costurar, já volto. Então, aqui, nós já emendamos a faixa do zíper, ok? Tem um detalhe, essa faixa, nós vamos pregá-la em volta, frente e costa da bolsinha. O que acontece é o seguinte, quando colocamos o vivo, essa volta aqui, ela costuma encolher um pouco. Então, nós vamos medir novamente e, se for necessário, vamos fazer um ajuste aqui no tamanho da faixa, ok? Vou pegar aqui a da frente como referência, né? A partir aqui do meio do fundo, esse meio aqui, nós vamos medir a volta toda. Tá?
Então, realmente houve um encolhimento aqui, tá? Porque a princípio ela media 76, agora ela está com 70 centímetros. Então, nós temos que deixar esta faixa com 72 centímetros, né? Porque nós vamos descontar 2 centímetros de costura. Então, vamos marcar aqui 60 mais 12, né? 72 centímetros, então. Ó. Vamos cortar aqui. Então, a faixa ficou com 72. Isso não é uma medida fixa, tá? Você deve medir a sua volta e ver quanto que deu. Daí, fazer o ajuste como eu fiz aqui. Então, agora ela está na medida certa do tamanho da volta. Eu vou emendar agora aqui a outra extremidade, ó, tá? Então, nós vamos costurar aqui, encaixando com o forro, ó. Tá ok? Isso aqui. Eu vou lá pra máquina costurar e retorno, então, para nós montarmos na volta da bolsinha. Bem, então agora sim temos a faixa completa, né, da bolsinha, ok? Então, agora nós vamos achar aqui o meio do zíper, tá? Vou fazer uma marquinha aqui com a caneta. Aí, vamos marcar aqui o meio do fundo. Ok? E aqui já é a metade, né? Então, nós temos essa costura, essa emenda aqui, que é a referência das laterais. Agora, aqui, nós já temos a marquinha do fundo. Com o molde, ó, nós marcamos aqui no meio de cima, no meio aqui das laterais, ó. Frente, né? Agora, vamos marcar costas. Aqui é o fundo. Então, a partir aqui do fundo, nós marcamos aqui em cima, marcamos laterais. Aqui. Então, começamos aqui a montagem pela frente, ó. Meio da frente, meio da parte de cima da bolsinha. Aqui, meio do fundo, meio do fundo. Laterais. Outra lateral. Pronto. Então, agora nós vamos lá para a máquina, vamos costurar toda essa volta da faixa na frente e depois costas, ok? Coloquei aqui novamente o pezinho cocador de vivo, porque como nós vamos costurar na borda onde está o vivo, então ele vai direcionando a nossa costura, né? Ok?
vez que a gente costura assim com o vivo, é bom você passar essa costura, virar pro direito, dar uma conferida, né? Ver se o vivo ficou bem próximo, se não tem que fazer algum ajuste, né? Aí na sua costura. Nossa, ficou ótimo, gente. Aqui posso entrar mais um pouquinho. Aí você volta, ó que belezinha. Você volta, né? E faz mais uma costurinha, até para reforçar mesmo a costura, tá? Mas aqui ficou ótimo, tudo certinho. Muito bom, hein? Fica linda a bolsinha, hein? Bom, eu vou passar mais uma costura então, como eu falei pra vocês, né? Tá? Agora eu vou lá, vou montar a parte de trás da bolsinha, as costas, né? E fica faltando aí somente o acabamento com o viés por dentro. Tá linda, né? Agora só falta o acabamento interno, nós vamos fazer com viés, tá? Então agora, pra gente costurar esse viés aberto, tá? Depois nós vamos virar e vamos rebater. Então eu coloquei o pezinho calcador de zíper, tá? Que aí a gente consegue costurar mais na beirinha, né?
Vamos ver se vira, né? Não vira, não vira. Vamos ter que diminuir essa quantidade de tecido aqui. A gente não vai conseguir rebater esse viés, tá? Vamos dar uma perfilada aí, toda a volta, né? Pra conseguir virar. Meninas, eu vou ensinar para vocês mais um truque com relação aí ao acabamento com viés, tá? Eu já fiz aqui esse lado, né? Aí eu deixei para fazer esse daqui para mostrar para vocês. É muito difícil fazer o acabamento com viés, tá? E eu sei que muita gente não gosta de fazer, justamente por ele ser muito trabalhoso. Mas, muitas vezes, é a única opção que nos resta, né? Fazer o acabamento com viés, quando não é possível fazer o forro embutido, ok? Então, quando eu percebo assim, que tem muito tecido para ser embutido no viés, então, eu tenho dois truques, né? 3, aliás, né? A gente geralmente costuma usar o viés largo, né? Esse viés pronto aqui, que tem 3 centímetros de largura. Então, a gente prega o viés aberto, né? Aqui de um lado, para depois virarmos e rebatermos do outro lado. Só que muitas vezes o viés não consegue, o viés pronto, não consegue abraçar toda essa quantidade de tecido para fazer o acabamento. Então, a gente tem aí 3 formas de driblar esse problema. O primeiro é você diminuir a quantidade de tecido, né? Então, você vai... Aí, agora até escapou a palavra refilar, acho que é isso, refilar. Aí você vai refilando toda essa volta, vai cortando com a tesoura, tentando diminuir, tá? Isso é uma saída. A outra saída é você usar o viés caseiro, aquele que nós cortamos no tecido enviesado, tá? Porque daí você pode cortar um viés mais largo, você pode fazer ele com 5 centímetros de largura, por exemplo, então você vai ter tecido suficiente para fazer a borda toda, né? Que vai abraçar toda essa quantidade de tecido, sem você precisar perfilar, agora eu lembrei a palavra, perfilar, né? Sem precisar cortar o excesso de tecido, tá? E o terceiro truque, que eu vou até fazer com vocês agora, é o seguinte: o próprio viés, né, de 3 centímetros de largura, só que daí eu emendo um no outro, ó, e ele acaba ficando mais larguinho. Então, aí eu vou poder pregar o meu viés e depois virá-lo com certo conforto, né, sem aquele sufoco, saber se ele vai abraçar ou não todo esse material aqui da borda, tá? Então, é esse que eu vou fazer com vocês, tá bom? Eu peguei o viés, né, no tamanho da borda que eu preciso, cortei 2 pedaços de viés e emendei aqui pelo meio, ó, tá? Então, ele acabou ficando mais larguinho, ok? Agora, vamos lá pra máquina pregar isso, então. Eu vou começar a pregar, então, o viés aqui na borda, tá? Dobrei a pontinha e vou costurar. Aqui, ó, eu tô usando o pezinho calcador de zíper, porque eu consigo aproximar mais aqui da borda da costura, tá? Já que aqui tem um vivo, né? Então, o pezinho de zíper, eu consigo chegar bem próximo de onde está o vivo, a costura do vivo. Ok?
Olha aqui que delícia, gente. Olha quanto tecido, né, eu tenho para virar aqui, sem precisar me estressar agora, porque precisar ficar cortando, refilando, né? Já que agora com esse viés mais largo, eu consigo ajeitar todo esse tecido, né, dentro do viés, e posso até dobrar até, ó, capaz até que dê para dobrar aqui, ó, tá? E fazer com tranquilidade agora a costura batida aqui desse outro lado, ok? Ó, tá? Sem me preocupar agora se ele vai abraçar isso ou não, né? Ó, sobrou até tecido, posso até fazer uma dobrinha a mais, ok? Aí. Aí, ó, conseguimos fazer todo o acabamento com viés, né? E, gente, olha aí, ó, sem sofrimento, tá vendo? Com tecido suficiente para acomodar toda a sobra, né, de costura aí da borda da bolsinha, tá? Então, esse daqui é o acabamento interno com viés, tá? Com o truque da professora Beth Tirado. Bom, espero que seja útil para vocês, né? Essa dica aí, né? E agora, então nós... Agora vamos para a aplicação da alça, né? Então, desse lado aqui, eu vou prender a pontinha com um rebite, apenas um rebite de número 4. Desse outro lado, nós vamos passar um regulador de alça. Vamos passar por essa argolinha aqui, da lateral. E vamos voltar aqui para o meio do regulador. Aí eu dobro uma pontinha, tá? E aí vamos prender aqui, então, ó.
encerramos aí a nossa bolsinha redonda Georgette, ok? É uma aula grátis, cortesia da professora Beth Tirado. Aí, mais qualquer dúvida, os moldes estão postados na Escola de Bolsas Beth Tirado, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar inbox ou marcar lá nos nossos grupos, né? Na Oficina de Bolsas Beth Tirado, na Escola de Bolsas Beth Tirado e também na nossa página Costurando Valores. E agora também o nosso grupo secreto Fazendo Bolsas com Beth Tirado. Então, quem tiver interesse, é só me chamar em inbox. Professora Beth Tirado, bom trabalho para vocês e até a nossa próxima aula.